Após uma reunião de líderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou no Twitter que lerá o texto de instalação da CPI para investigar supostos desvios no Ministério da Educação. Mas Pacheco deu uma declaração que preocupou os parlamentares que são favoráveis à abertura desse colegiado. O Pacheco disse o seguinte, que o Senado reconhece a importância das CPIs e que os requerimentos de todas as CPIs que estão na fila serão lidos em plenário por dever e questões de procedimento ainda serão decididas. Olha, ele também afirmou que a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas as CPIs deve acontecer após o período eleitoral para que se evite a contaminação das investigações pelo processo e para que todos os parlamentares possam participar. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente é a jornalista Camila Andrade, direto de Brasília. Camila, o presidente Rodrigo Pacheco falou agora há pouco por aí, né? Boa tarde. É isso, Escola. Boa tarde para você, boa tarde para Rafa Moron, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RIC Notícias Opinião. Ele estava ao lado do ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e ele basicamente detalhou, dentre outros assuntos, também esse das CPIs, que é uma questão que tem sido muito questionada pelos jornalistas aqui em Brasília, e garantiu, então, que todas as CPIs elas terão continuidade, andamento aqui no Senado, mas após as eleições. A gente está falando de 4 CPIs, a das ONGs na Amazônia, crime organizado e 2 do MEC. A do governo, que é para investigar as obras inacabadas na gestão do PT, e a da oposição para apurar as denúncias de corrupção nos repasses de verbas públicas. Essa última é a mais polêmica, porque a gente teve a entrega desse requerimento, desse pedido de abertura, agora há pouco também pelo Randolfo Rodrigues. Ele conseguiu 31 assinaturas, ou seja, 4 a mais do que é necessário, e essa é a que muitos dos parlamentares, principalmente da base, apontam como a mais preocupante, porque poderia ser um palanque político, poderia ser usada de certa forma para acabar impactando o resultado das eleições. Mas, de fato, como o próprio Pacheco destacou, essa é uma questão que unifica base e oposição, apesar de haver esse discurso, justamente porque a gente está no período eleitoral e mais do que se isso vai servir de palanque ou não para a oposição ou para a situação, isso atrapalha as candidaturas de todos os senadores. A gente está falando de um período de renovação de 1/3 do Senado, muitos deles vão se dedicar mais tempo agora nos estados para essas campanhas eleitorais, e quando a gente fala de uma abertura de uma CPI, seja ela favorável ou contrária ao governo, todo mundo acaba envolvido, porque se for uma CPI que pode atingir diretamente o governo, as pessoas, então, os senadores que defendem esse governo vão ter que estar lá o tempo todo para tentar, de alguma forma, controlar essa narrativa, esse discurso. Então é um desgaste muito grande, os senadores ficam o tempo todo ali e não é isso que eles querem agora, nesse momento, se dedicar então às suas eleições, O líder do governo, Carlos Portinho, ele diz que a maioria das lideranças partidárias optou então por a instalação dessas CPIs, só que após as eleições de outubro. Vamos ouvir. A avaliação é que a grande maioria dos partidos, não só do governo, partidos que também têm candidatos à presidência, como União, como o PDT, não se importam com a leitura, mas a instalação fica para depois das eleições. Há até um vício de representação evidente, na medida em que 1/3 dos senadores concorre aos próprios mandatos, dos outros 2/3 a grande maioria concorre a governo, e quem não concorre, que são poucos, não suficientes para poder compor todas as 5 CPIs, certamente, estão envolvidos com as eleições nos seus estados. Basicamente é essa a preocupação de todo mundo, Apesar disso, é claro que houve aí uma reação da oposição, o próprio Randolfo Rodrigues, que conseguiu essas 31 assinaturas para a abertura da CPI do MEC, ele disse que pode recorrer, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa, a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A gente fala com bastante frequência, que a gente sabe como começa uma CPI, não como termina, mas que, em geral, o resultado é que dá em pizza. Mas, nesse caso em específico, a gente pode estar falando em pizza antes mesmo da abertura das CPIs, isso porque se essas CPIs forem abertas só após as eleições, há um risco de que não haja um tempo hábil para que elas de fato possam se desenvolver. A gente está falando de 180 dias, mas aí a gente tem o recesso parlamentar
agora não o do meio do ano, né, mas o do final do ano, que pode impactar nesse prazo. Então pode ser que essas CPIs sequer avancem. Vamos acompanhar para ver se de fato vão ser abertas ou não e se vão chegar a algum ponto. Tá aí Camila Andrade, ao vivo e direto de Brasília. Camila, obrigado, viu, pelas suas informações. Eu já vou passar a bola aqui pro Pedroso, porque o que esses parlamentares querem, Pedroso? Eles querem tempo para se dedicar à CPI e por isso vamos esperar o período eleitoral ou eles querem tempo para se dedicar às campanhas? Olha só, você tem dois tipos de desejo movendo alguns desses parlamentares. Aconteceram de parlamentares colocar o nome na lista da CPI e tirarem depois de receber certos incentivos e argumentos. Agora o ouvinte atento já desconfia, já imagina o que são esses incentivos e argumentos. E você tem os candidatos ali, os senadores da oposição, querendo incansavelmente instalar a CPI, pensando no palanque. Lembre ali daquela CPI da pandemia, o que aquilo virou e quais foram os resultados práticos. Alguém lembra de um resultado prático, concreto, que melhorou a saúde pública do Brasil? Não. Agora, o que é importante a gente se perguntar é qual é o papel do Randolph nesse caso. Um homem que atua na coordenação da campanha do Lula, mas está mais preocupado agora em instalar essa CPI. Qual é o motivo, qual é o combustível, já que é o tema da vez, que alimenta essa máquina? Quero deixar aqui para o ouvinte uma outra reflexão. O Escola trouxe bem, se são as eleições, o que é. Veja só, um dos cotados, Escola, para dirigir ou para relatar essa CPI é o Renan Calheiros, que inclusive está licenciado para trabalhar na campanha do Senado do filho. Então, assim, os próprios senadores que têm ali os seus projetos políticos, eles estão mais preocupados ou em disputar a eleição ou em apoiar alguém do que, de fato, se a qualidade da educação está boa ou ruim. Agora, tem que investigar de forma séria, correta. Não somente essa questão do MEC de agora, mas das obras, mas quem tem que investigar é quem tem competência para isso, que é o Ministério Público e a Polícia Federal. 10 minutos para 5 horas da tarde.